Por causa da existência de uma torre de ouro, ele sempre foi ignorado, mas há muitas dúvidas sobre ele. Por exemplo, qual é o mecanismo escondido atrás de suas orelhas? Para onde leva o portão no topo de sua cabeça? Quem o construiu? Quando ele apareceu na Terra? Ele tem alguma relação com uma civilização superior? Com essas dúvidas, vamos iniciar o tópico de hoje. Ele foi construído na praia de Gizé e é chamado de Vostok, que significa a entrada do caminho. Pelo nome, já podemos perceber seu caráter misterioso. Que caminho é esse? Para onde leva? Até o portão no topo de sua cabeça. O corpo de Vostok tem 20 metros de altura e 72 metros de largura. Seu rosto mede mais de 5 metros, enquanto sua cabeça contém o anel de Nêmesis. Atrás de seus olhos, há um orelhão de Nêmesis. Na frente deles, há um orelhão de Cúpera, um orelhão de Esmeralda e um orelhão de Vostok. Na parte inferior, há o símbolo do rei. O orelhão de Vostok é longo, e em sua perna há um cinturão. Ele também possui um desenho de pássaros. Com a construção de uma catedral de pássaros abandonada em Diokor, toda a cidade de Gizé foi orientada para o oriente, em direção à primeira luz que ilumina o Egito. Depois de assistir a este vídeo, alguns de vocês devem ter dúvidas. Por que há um orelhão de Cúpera na frente dos olhos da estrutura? Será que isso tem algo a ver com a cidade de Vostok ou com a cidade de Lestari? Há aproximadamente 3.000 anos, foi anunciada a construção desse monumento. No entanto, posteriormente, cientistas e historiadores descobriram que o orelhão de Cúpera foi construído há cerca de 4.600 anos, o que significa um intervalo de aproximadamente 1.500 anos entre o anúncio e a conclusão. Com o aumento das dúvidas sobre essa estrutura, cientistas do mundo todo se mobilizaram para investigá-la. Em 1983, o estudioso britânico Johannes liderou uma equipe de geógrafos equipada com um dispositivo de medição de distância para analisar o orelhão de Cúpera de maneira abrangente. Os resultados desses estudos provocaram novas discussões. A forma do orelhão de Cúpera não corresponde à de outros orelhões conhecidos. As civilizações antigas da Babilônia, Egito, Índia e China são algumas das mais antigas da história. Entre elas, a China é reconhecida por uma história de 5.000 anos antes de Guaixia, mas os registros históricos começam há cerca de 3.700 anos. Além dessas, também há referências às civilizações da Suméria, Mesopotâmia e Atlântida. A civilização Atlante, em particular, é envolta em lendas, sem conclusões históricas definitivas. No entanto, alguns artefatos encontrados próximos à construção do orelhão de Cúpera foram datados entre 7.000 e 9.000 anos atrás, muito antes da civilização de Guaixia. Se for comprovado que o orelhão de Cúpera tem mais de 10.000 anos, isso significaria a existência de uma civilização avançada na Terra muito antes do que se imaginava. As dúvidas sobre sua construção são apenas algumas das muitas questões levantadas. Em 1953, outra equipe de pesquisadores britânicos, com permissão oficial do Egito, iniciou a reconstrução do orelhão de Cúpera. Durante os trabalhos, foi descoberto um buraco no topo da estrutura, com tamanho suficiente para acomodar milhares de pessoas, o que chamou a atenção dos cientistas. Curiosamente, há séculos, o famoso artista italiano Deno já havia desenhado esse buraco em sua representação do orelhão de Cúpera. No desenho, 3 pessoas aparecem no topo da estrutura, sendo que uma delas parece estar sendo puxada para dentro do buraco. Esse detalhe foi ignorado por muito tempo, mas agora gera grande curiosidade. De acordo com imagens obtidas por pesquisadores, o interior do orelhão de Cúpera é bem projetado. Além de escadas para subir e descer, há diversos objetos de uso cotidiano. No entanto, a estrutura contém muita água, tornando difícil a exploração. Quando a equipe estava prestes a desistir, descobriu que o buraco se conectava a uma área inferior, que estava selada. Quando os pesquisadores se preparavam para continuar as investigações, o governo egípcio ordenou a interrupção dos trabalhos e proibiu a publicação dos achados. Por mais de 30 anos,
O Reino Unido proibiu que equipamentos de pesquisa fossem usados na investigação dessa área misteriosa. Apenas recentemente, uma equipe da Universidade de Oxford conseguiu realizar uma análise secreta. Utilizando tecnologia avançada, eles descobriram que, além do espaço interno vazio, há um túnel de 400 metros abaixo da estrutura, ligando o orelhão de Cooper a outra área subterrânea. Através de imagens detalhadas, perceberam que esse túnel se assemelha a um metrô moderno. Outro achado impressionante foi a existência de uma vasta área subterrânea entre diferentes estruturas, contendo 12 edifícios que parecem igrejas antigas. Cada uma dessas igrejas tem cerca de 40 pedras esculpidas, com pinturas detalhadas e imagens de divindades. Especialmente em uma dessas igrejas, localizada abaixo do orelhão de Cúpera, foi encontrada uma área semelhante a um palácio, com decoração luxuosa, sugerindo um espaço reservado para encontros divinos. O mais impressionante é que a conexão entre essas 12 igrejas subterrâneas forma um enorme complexo arquitetônico, cuja construção parece tão desafiadora quanto a das pirâmides de Gizé. Existir uma construção tão grande no chão, qual é o propósito? Não se sabe. Porque os egípcios construíram o Gizita e as igrejas subterrâneas. Não se sabe. Se não existisse uma civilização muito avançada para ajudar na construção, como se construíram? Não se sabe. Até agora, ninguém pode dar uma resposta concreta. O que eu vou falar agora pode deixar você curioso. Em 1976, o navio NASA-1, um avião espacial, estava circulando em torno do mar. Para o navio NASA-2, ele colocou um deslizador e procurou um lugar adequado. Pesquisadores tiraram várias fotos e, de repente, eles encontraram a cara de uma pessoa. As coisas se resolveram rapidamente. Mesmo que os pesquisadores do NASA-1 reforçaram a cara de uma pessoa, isso foi um acidente, causado pelo efeito de luz. Mas, quanto mais o NASA-1 explica, mais o público se pergunta se há um segredo que não pode ser revelado. Pessoas com muita imaginação dizem que isso pode ser a antiga civilização do mar e também pode ser a civilização antiga na Terra que deixou a marca de NASA. Quando as pessoas estavam discutindo sobre isso, em 1994, um ex-empregado do NASA, Ofri, mostrou a gente o que ele descobriu. Primeiro, ele colocou a imagem do NASA em 35.872 imagens. Então, poderiam ver a imagem da cara de uma pessoa em um lugar quando Ofri enviou a imagem para o especialista de imaginação. Depois de alguns meses de pesquisa, ele descobriu que a cara de uma pessoa parece ter uma parte na esquerda e outra na direita. Mas na imagem, ele não conseguiu exibir totalmente. O especialista de imaginação, depois de aumentar a distância, descobriu que a cara do NASA ficou assim. E parece mais como um Ancestral Humano. Esses especialistas fizeram um experimento. Primeiro, eles colocaram a mesma imagem na esquerda e colocaram a mesma imagem na esquerda. Não sei se os amigos que viram essa imagem farão som de surpresa. Ela parece muito parecida com a cara agora. Colocamos a mesma imagem na esquerda. Olhem como a imagem parece. Parece como um animal, como um lixo. Se você assistiu até aqui, talvez você tenha pensado em Da Vinci. Exatamente. Quando o desenho de Da Vinci não tem imagem, é assim. Com a imagem, você verá que o desenho tem algo inconhecível. Da Vinci, a humanidade, a Marte, essas três coisas que não são as mesmas, isso não faz com que você tenha medo.